Olá, Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Jean, sou da Igreja Evangélica Reconciliação de Franco da Rocha. Nós trabalhamos bastante com ajuda às famílias necessitadas e também entregamos marmitas aos moradores em situação de rua, dentre outros trabalhos que nós fazemos com a comunidade. Graças a Deus, contamos com alguns parceiros, comerciantes, amigos, irmãos do ministério, de outras igrejas também. Temos muitos parceiros que têm nos ajudado, assim como a gente tem procurado ajudar também outras pessoas. E a Bíblia nos ensina a fazermos essa parte social, olharmos para as pessoas no sentido humano, não só no espiritual, né? Então, a necessidade das pessoas de serem ministradas pela palavra de Deus, receberem oração, mas também serem abençoadas em âmbito material, nesse âmbito também de extrema necessidade. E hoje nós temos muitas pessoas próximas a nós, que já estão precisando. Então, a nossa missão já começa por perto. Depois a gente estende e nós vamos retomar também, por esses dias, a missão Uganda, que é um orfanato com mais de 120 crianças em Mityana, na África, Uganda. E Deus tem colocado em nosso coração para nós retomarmos esse trabalho e nós cremos que os parceiros irão nos ajudar também nesta obra. Mas eu quero mencionar aqui que nós estamos iniciando, vamos dizer que é uma série, né? Ou uma direção específica para a gente meditar na palavra e conversarmos sobre isso. A palavra de Deus, e como título eu coloquei: pregue a palavra, esteja preparado. Porque em Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz que Jesus, ali no início do ministério dele, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, mas com objetivo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus até um lugar de escassez, até um lugar de dificuldade, até um lugar de limitações. No deserto, a gente não tem amigos. No deserto, a gente não tem nada sobrando. No deserto, tudo é difícil. E ali nos ensina a palavra do Senhor que Jesus foi tentado pelo diabo. Então, quem conduziu Jesus para o deserto foi o próprio Deus. Mas quem tentou Jesus lá no deserto foi o diabo. E quando o Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus até o deserto, isso já fazia parte do plano de Deus. A vontade do Senhor foi essa, que o diabo ali estivesse para tentar Jesus no deserto. Deus sabia que o diabo iria tentar Jesus no deserto, e o próprio Deus, pelo Espírito Santo, conduziu Jesus até o deserto para esta finalidade, um objetivo de Deus. Parece que não faz sentido, parece que não tem razão de ser. Para que no início do ministério de Jesus, ele sendo Deus, na pessoa do Filho, para quê? Qual a necessidade dele ser tentado, passar a situação em que o diabo estaria ali, esteve ali, tão perto dele, para querer tirá-lo da vontade de Deus? E nós vemos que já no início do ministério do Senhor Jesus, o diabo tentou conduzi-lo para uma direção errada, para sair da vontade de Deus. E aqui já fica esse ponto de meditação para nós, né? Darmos uma ênfase, abrimos um parênteses neste momento em que a gente lê referente a isso. No início do ministério de Jesus, o diabo esteve ali, perto dele, e o tentou. Vemos que 3 vezes são mencionadas, né? São mencionadas três tentativas do diabo ali para fazer com que Jesus
perdesse a sua estrutura, perdesse ali através do emocional, através da limitação física, porque ele estava ali 40 dias sem se alimentar, então não foi fácil, não tinha ali outra pessoa para estar apoiando ele, dando uma palavra de encorajamento, um incentivo, e foi logo no início, essa é a questão. E às vezes nós estamos iniciando algo em Deus e criamos uma expectativa que vai ser tudo fácil, tudo simples, tudo tranquilo, porque os outros fazem dar certo, porque alguém tentou e deu certo, alguém se aventurou, iniciou, entrou de cabeça numa questão, e foi, e aconteceu, e fez, e tudo bonitinho, e teve apoio, mas não temos que nos iludir com isso. A obra de Deus é árdua, e Jesus é o nosso exemplo. Jesus, o que ele viveu, nós temos que trazer para nós e temos isso como exemplo para as nossas vidas. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E às vezes nós achamos que estamos fora da direção de Deus, não estamos indo para onde Deus quer, estamos no caminho errado, porque é um deserto. Mas não é o fato de estarmos no deserto, não é pelo fato de estarmos sendo tentados pelo diabo e ali insistindo muitas vezes contra nossas vidas para nos tirar da vontade de Deus, da direção de Deus. Então ele vem nesse nosso deserto, nessa nossa limitação, em nossa pouquíssima condição de saúde, de finanças, de amigo, de família, de pessoas maduras do nosso lado na obra do Senhor. Então, tudo isso faz parte do nosso deserto no dia de hoje, em que nós somos conduzidos pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Há um propósito de Deus para trazer crescimento para nossas vidas, para nós mostrarmos que estamos decididos, estamos convictos em nosso chamado, em nossa missão, e nós não vamos dar ouvidos para o diabo. Jesus não deu atenção. Ele venceu o inimigo, o diabo, também pela palavra. Mas ele não recuou, ele não teve medo, ele não se culpou, ele não ficou pensando que ele poderia estar na direção errada porque estava no deserto. Não. Ele sabia, tinha algo ali do Senhor acontecendo e ele estava sendo fortalecido mais ainda naquele momento, se preparando para o ministério, e Jesus fez dessa forma. Então, tem situações que nós passamos que nós pensamos que Deus não está ali por causa que a situação é assim, muito difícil. Nada acontece. É só deserto. É só o diabo falando, é só o inimigo falando. São só pessoas criticando. Tudo está dando errado. Está muito difícil. Estamos numa dependência, estamos totalmente necessitados. Faz muito tempo, e ali Jesus estava 40 dias. É bastante tempo para estar no deserto, para ser tentado pelo diabo, para que no início do ministério isso já estava ali acontecendo. E estamos iniciando algo em Deus, e mesmo que tenhamos muitos anos de ministério, de conhecimento da palavra, de envolvimento com o Senhor, porém nós sempre estamos em algo novo, sempre estamos iniciando um processo em Deus, sempre estamos iniciando um objetivo específico do Senhor para nossas vidas, e nós não nos damos conta disso. Poxa, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo e esse deserto não faz sentido. O diabo vindo contra a minha vida desse jeito, falando isso, insistindo, nova estratégia, tentando de novo, não faz sentido. Será que eu estou pecando, eu estou errado, eu estou fora da vontade de Deus, o Espírito Santo não está comigo, Deus não tem nada por fazer nessa situação? Não é isso, não é isso. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, aparentemente, estava tudo errado, mas, na verdade, estava tudo certo. Estava no controle de Deus. Estava segundo o querer do Senhor. E é isso que nós temos que ficar em paz. É isso que nós temos que compreender. O Espírito Santo do Senhor nos conduz, em muitos momentos, para um deserto, para um lugar difícil, onde a gente não vai ter amigo, não vai encontrar pessoas em que realmente elas estarão ali para saciar, né? Para trazer para nós
o que nós estamos precisando, porque Deus tem nos ensinado nesse deserto que nós estamos precisando dele, que nós precisamos vencer o inimigo, vencer a nossa necessidade humana. E uma necessidade humana de Jesus no deserto era o alimento. E nós vamos ver no próximo vídeo, vamos dar sequência a essa passagem, e eu quero fazer essa introdução, para não prolongar também, já estamos em quase 11 minutos, para não prolongar esta sequência de ministração, de meditação, de análise da palavra, de aplicação pessoal, e nós precisamos fazer desta forma, olhar para a palavra de Deus, olhar Jesus, a vontade do Senhor, o mover do Espírito Santo, as situações, o trabalhar do inimigo também, e trazermos para os nossos dias, que tudo isso nós estamos vivendo, muito semelhante ao que o nosso mestre viveu, ao que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdote supremo, né, o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, passou no deserto uma situação difícil. Houve uma insistência do diabo contra ele, mas ele não se deixou levar pelas palavras, pelas argumentações do inimigo, mesmo citando a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso nós temos que fazer isso, pregar a palavra. É o que Paulo escreveu, a segunda carta dele para Timóteo, que é para pregar a palavra. Então nós temos que fazer isso, irmãos. Pregar a palavra. Aproveitar a oportunidade, pregar a palavra. Ainda que seja 1 minuto, mas pregar a palavra. Ainda que seja um momento que a gente não tem nada, mas a gente prega a palavra. E é isso que nós temos que fazer. Pregar a palavra. E saber que o Senhor está nos conduzindo, ainda que seja no deserto, mas Deus está ali. Ainda que o diabo esteja tão perto, a gente está percebendo que está muito perto de nós e lançando palavras contra nossas vidas, querendo nos tirar da vontade do Senhor, já no início da nossa missão, no início do nosso ministério, no início de um propósito específico de Deus, um projeto do Senhor para nossas vidas. Então, ele vem já para nos tirar dessa direção, dessa vontade do Senhor. Então, nós temos que olhar para Cristo sempre. Por isso, meditar na palavra, olhar para a palavra. O que a palavra de Deus tem nos falado referente à vida de Jesus, ao querer de Deus, ao direcionamento do Espírito Santo, para onde o Espírito Santo conduzia Jesus, o que acontecia nesses momentos, quais as armas, quais as palavras, insistências do diabo contra Jesus. Tudo isso nós vivemos. Então nós temos que ter isso como exemplo, como base, e enfatizarmos. Pregue a palavra. Resumo breve aqui. Então, Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus para este propósito no deserto, em que, humanamente, Jesus esteve só. Ele não estava com outras pessoas. Ele não tinha ali uma liderança para auxiliá-lo, não tinha ali pessoas também abaixo dele para dar um suporte, pessoas ali no nível dele, do lado dele, para também estar o acompanhando, mas ele venceu, porque ele ministrou a palavra. Então, fique com esse versículo, Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. E em breve nós estaremos com a sequência. Versículo 3, 4, vamos ver o que ali aconteceu e o que nós podemos trazer para nós referente a isso. Eu acredito que você também está vivendo situações assim, em que você olha, você está sozinho, você está limitado, você está ansioso, você está se sentindo em um verdadeiro deserto, você percebe que o diabo, o inimigo da nossa alma, está feroz, está vindo com palavras, com situações contra nossas vidas, porque ele quer te tirar da vontade de Deus. Ele quer tirar você da direção que Deus tem te dado. Então, fique firme no Senhor, sabendo que o Espírito Santo te conduz
ainda que seja no deserto, mas o Senhor tem um propósito ali. O inimigo tenta, mas nós vencemos e vencemos pela palavra de Jesus. E Jesus é a própria palavra. Ele venceu e o Senhor nos dá também condição para vencermos o diabo das nossas vidas. Fique com esta palavra no teu coração. Deus abençoe você, seu ministério, sua família. Alguma dúvida, pergunta, algo a adicionar, algum comentário, pode enviar aqui. Nós vamos estar em breve com outros vídeos para nós meditarmos na palavra. Então, pregue a palavra. Para isso, leia a palavra, estude a palavra, tire dúvidas referente à palavra, mas não deixe de pregar a palavra. Deus te abençoe, um grande abraço.